Bem, amigos, eu sou o jornalista Rubens Coutinho, estou falando aqui da sede do jornal Tudo Rondônia, do jornal eletrônico Tudo Rondônia, em Porto Velho, para comentar alguns fatos políticos da semana e também os fatos relativos à eleição de 2018, principalmente aqui da região, aqui do estado de Rondônia. Mas antes de a gente tratar de alguns fatos políticos, eu gostaria de lamentar aqui o falecimento hoje, nesta segunda-feira, dia 16, do jornalista, radialista, advogado Maurício Calixto da Cruz, que é um amigo meu, um amigo particular, e também figura muito conhecida da Rádio Rondônia, onde ele apresentava o programa A Hora do Povo. Maurício Calixto, que foi diretor do Detran, secretário de administração, deputado estadual, deputado federal, também sócio do jornal, o extinto jornal O Estadão do Norte, uma figura conhecidíssima, uma pessoa muito querida de todos nós, e que faleceu nesta segunda-feira, estava internado no Hospital das Clínicas e veio a óbito. Então, nossa solidariedade, nossos pêsames à família. Nós ainda não sabemos ainda onde será o velório e nem quando o Maurício será sepultado e o local. Então, tão logo nós tenhamos essas informações, nós vamos noticiar aqui no site Tudo Rondônia, onde já tem a informação completa sobre o falecimento do Maurício Calixto. Dito isso, lamentando esse óbito deste amigo, vamos aos fatos políticos. Nós temos acompanhado aí uma situação aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, que poderia se dizer que ela é meio similar ao que acontece com o ex-presidente Lula, que está preso, que é ficha suja, que não pode ser candidato, e que mesmo assim as pesquisas apontam o Lula com 31% de intenções de voto, mesmo preso, ele está na frente. Essa última pesquisa da Datafolha aponta que ele está na frente do segundo candidato, que é o Bolsonaro, que estaria empatado com a Marina Silva, Essa é questão de pesquisa lá feita pela Datafolha. Aqui em Porto Velho nós temos pessoas, em Rondônia nós temos pessoas que estão condenadas também, que não podem ser candidatas, mas que insistem que são, São pessoas que estão com a ficha suja. Uma delas é o senador Ociguga, dono da El Catu, da União Cascavel. Ele foi condenado recentemente pelo STF, acusado de fraudar um empréstimo do BASA, teria se apropriado de um dinheiro que foi emprestado pelo BASA para a sua empresa El Catu. Ele ficou com uma parte, 500 e tantos mil reais, e foi condenado por crimes contra o sistema financeiro. Foi condenado a 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. Então, foi condenado por crime, está condenado, está com a ficha suja e mesmo assim diz ser candidato. Quer dizer, isso tumultua o processo eleitoral, O jornal dele, o Diário da Amazônia, vem publicando que o Assi mantém a candidatura. Até agosto ele pode se dizer candidato. Depois disso ele não poderá ser candidato porque ele está na ficha suja. A mesma situação é o Cassol. O Cassol espalha nos 4 cantos do estado, que é condenado. Ora, como é que ele é condenado? Que é candidato. Como é que ele pode ser candidato se ele também é ficha suja? Foi condenado quase nas mesmas penas do Assi a 4 anos e pouco de prisão por fraude em licitação. O Assi também foi condenado por fraude, o Cassol por fraude, então ambos estão inelegíveis. Mesmo assim, eles vendem o peixe dele para a população dizendo que são candidatos e não são candidatos. Eles podem falar de boca, mas na hora do registro, esses registros certamente serão indeferidos, a não ser que mude a ficha suja, a lei da ficha limpa. Então, os petistas dizem que o Lula é candidato, coisa que não pode ser, e os pedetistas dizem que o Assi é candidato, coisa que também não pode ser. Os cupinchas do Cassol dizem a mesma coisa, que o Cassol vai ser candidato, não pode ser candidato. Hoje eles estão inelegíveis. E não adianta espernear que não vai dar, não vão mudar a lei da ficha limpa por causa de Cassol e Assi, Uma outra questão que nos chamou a atenção nesse final de semana é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação contra o senador Valdir Raupp, porque está todo enrolado. Raupp é um dos políticos mais enrolados de Rondônia,
nessa Lava Jato. É outro que em breve deve ter seus processos julgados no STF e dizem as pessoas bem informadas que a situação dele é muito complicada. Ele luta desesperadamente por um mandato, é candidato a senador, a reeleição agora. Se perder o chamado foro especial, vai cair na mão do Sérgio Moro lá em Curitiba. E a gente sabe que o juiz Sérgio Moro não dá moleza, né? Ele mete a caneta mesmo. Então o Raupp é um dos políticos brasileiros desesperados para conseguir um mandato, para poder continuar com foro lá no STF, onde a gente sabe que não se julga ninguém. E quando se julga é para dar habeas corpus, ou para absolver, ou para pedir vista, ou para segurar processo até que ele prescreva. Então o Raupp precisa desse mandato. O povo de Rondônia, ele quer que o povo de Rondônia lhe dê mais esse mandato, ele fica 8 anos lá em Brasília, né, nas mãos do STF, onde não acontece nada. De qualquer maneira, a Procuradora da República entrou com uma ação pedindo que a Justiça obrigue o senador e mais algumas pessoas ligadas a ele a ressarcir R$1 milhão, né, por danos morais que ele teria causado numa ação de uma suposta doação eleitoral, que na verdade o Ministério Público disse que era uma propina, da empresa Queiroz Galvão paga ao senador. Ele vai responder no STF por o recebimento dessa suposta propina. Então esses fatos aí estão todos encadeados, né? As grandes lideranças políticas de Rondônia, ditas grandes lideranças políticas de Rondônia, ou estão condenadas ou estão prestes a ser condenadas. Um outro que está numa situação também muito complicada é o Confúcio Moura, que é candidato a senador. O Confúcio, as pessoas não lembram, mas durante o governo dele, no primeiro governo dele, houve uma grande operação da Polícia Federal aqui de combate à corrupção, em que foi preso o cunhado do Confúcio, né? O malfadado Assis, eu acho que Assis é o nome dele. Esse cara foi preso, acusado de operar todo o esquema de corrupção no governo. Só que o Ministério Público Federal diz que quem era o cabeça desses esquemas era o Confúcio, né? Então o Confúcio tem um processo contra ele que estava no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, por corrupção da grossa, bandalheira da grossa, que envolve 50 milhões e tantos que teriam sido desviados dos cofres do Estado. Esses processos, já que ele perdeu o foro privilegiado porque renunciou ao governo para concorrer ao Senado, também está procurando lá se eleger para conseguir um foro especial para não ser julgado aqui. E esse processo do Confúcio vai baixar para a primeira instância, ou seja, para juízo de primeiro grau. Vai demorar para caramba para ele julgar isso aqui, né? E depois vai subindo até chegar no STF, lá onde eles conseguem a mamata de não ser nem absolvido, nem condenado, nada, prescreve o caso deles. Então todas as nossas lideranças, praticamente todas as nossas grandes lideranças políticas aqui estão comprometidas, né? Estão comprometidas judicialmente. Assir condenado, ficha suja. Raupp prestes a ser condenado, cheio de processo. Cassol condenado, ficha suja. Confúcio respondendo a um processo cabeludo de corrupção, né? Um processo terrível contra ele, de corrupção. Coisa de milhões e milhões e milhões que teriam sido desviados dos cofres do Estado, né? Conseguiu mais um tempinho, baixou para cá, agora se conseguir se eleger, consegue escapar lá no STF. Então esse é o nosso doloroso quadro, o nosso quadro terrível político no estado de Rondônia, né? Essas são as maiores lideranças políticas de Rondônia. Óbvio que tem outros aí também que nós poderíamos comentar, mas ficará para uma outra ocasião. Recentemente, por exemplo, só para citar rapidamente, o STF condenou também o Nilton Capixaba, o homem que nunca perdia eleição em Rondônia, foi condenado aí a mais de 10 anos de prisão por aquele esquema das ambulâncias lá, dos sanguessugas, né? Então, essas são as lideranças políticas que o povo de Rondônia tem à sua disposição, né? Se o povo de Rondônia achar que esses camaradas aí, que puderem ser candidatos, eu estou insistindo, Gurgas e Cassol não podem ser, o Raupp ainda pode ser e o Confúcio ainda podem ser candidatos. Se o povo achar que essa gente aí que merece representá-los em Brasília, então tá aí a oportunidade de votar neles. Lá no Cone Sul, por exemplo, o povo adora os dono a dono. Mas os dono a dono não perdem a eleição. Agora mesmo,
a prefeita Rosane Donadon foi cassada pelo TSE, mas os donadores já estão se articulando para botar um outro candidato. Ela disse que ela é candidata, ela não pode ser candidata lá. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já deixou pacificado isso. Quem dá causa à nulidade de uma eleição não pode ser candidato na outra. Ela não poderia ter sido candidata lá atrás, acabou sendo candidata, a eleição foi invalidada 1 ano e pouco depois, né? E agora vão fazer uma nova eleição lá em Vilhena. Quer dizer, a justiça também, Deus que me perdoe, mas tem uma cota de responsabilidade tremenda, né? 1 ano e pouco depois descobre que a mulher não poderia ter sido candidata. E agora anular a eleição, vão fazer uma outra eleição, isso tem custo, né? Custo econômico, inclusive, que não sai do bolso do juiz, sai do bolso do contribuinte. Então vamos fazer uma nova eleição em Vilhena. Então esse é o quadro momentâneo da política rondoniense. Eu sou Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia. Voltaremos numa outra ocasião.